Ana pede a Deus um filho. Então Ana se levantou depois que comeu e bebeu em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Portanto, Ana, no seu coração, porém, não se ouvia a voz, pelo que ele a teve por embriagada. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Essa passagem vai falar que no começo aqui fala das afrontas, né, de Ana e Penina. E eu estava num momento da minha vida que eu estava passando assim um período muito difícil, e eu estava na pia lavando louça, e o Senhor falou para mim: faz uma campanha aqui na sua casa. Aí eu falei: Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Eu fui em 3 igrejas procurar uma resposta, e numa delas um pastor estava tarde, ele falou assim para minha irmã: Deus manda falar que vai fazer como fez na vida de Ana, ele vai fazer na vida da Aleluia. E Deus tinha me dado essa passagem de Ana, né? Aí eu fui num culto à noite na minha igreja, e eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está no negócio, mas me confirma. E a gente não sabe quem que vai pregar, né? Porque eles que trazem. Aí o rapaz falou: abre em 1 Samuel. Eu falei: meu Deus do céu, o Senhor está nessa campanha. Aleluia, Deus está nessa campanha. Deus é fiel, né? Aleluia. E aí, irmãos, eu comecei essa campanha, porque a palavra do Senhor fala que a casa, quando ela está dividida, ela não prospera. A Bíblia fala que a casa dividida, ela não prospera. E aí eu falei: Senhor, eu quero viver das suas maravilhas, eu quero viver, Senhor, dos seus milagres, eu quero viver, porque a Bíblia fala que a gente vai comer e beber o melhor dessa terra, a Bíblia diz. Está escrito. E eu falei: eu quero viver essa parte, Senhor. Glória, glória. Porque ninguém quer ficar aqui no mundo comendo o básico, uma cesta básica, chorando, não tendo pão, não tendo uma mistura, não tendo um dinheiro para comprar um tempero. A gente necessita das coisas aqui da terra também. Mas a Bíblia fala que quando a gente busca no Senhor, o Senhor, Ele derrama na nossa vida. E eu falei: Senhor, o que estiver dividindo aqui na minha casa, o Senhor tira, porque a palavra fala que a casa dividida, ela não prospera. E o Senhor começou a trabalhar dentro da minha casa. Ele já começou pelo meu filho, que é conhecedor da palavra, e estava saindo, bebendo. E aí o Senhor entrou para operar, e ele falou assim, ele é protético, ele falou assim: mãe, eu tô querendo mudar de serviço e eu tô querendo entregar um currículo. Aí teve um dia que ele não foi trabalhar e sentou na minha varanda e ele enviou. Pois não respondeu ele. Oh, Deus falou: mãe, meu currículo foi enviado e eu fui chamado para ir para Goiânia. Meu filho tá lá, já vai fazer uns 8 anos, irmãos. Mas por quê? O Senhor está abençoando, está cuidando, porque o Senhor tem promessa? Tem. Ele mora num apartamento, ele comprou uma motona, ele vive do bom e do melhor. Mas eu creio que Deus tinha muito mais para ele, porque ele está afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor está cuidando. Nossos filhos são promessa, porque ainda que eles não mereçam, mas a gente buscando, a gente perseverando, até os que não merecem, o Senhor derrama na vida deles também. Então, irmãos, e ali o Senhor faz essa campanha. Eu fiz essa campanha de 7 dias seguido dentro da minha casa. O Senhor tirou, né? E o Senhor começou a trabalhar lá dentro do meu lar. Meu pai também não queria nada com nada. O Senhor recolheu, o Senhor me avisou antes, com o irmão da Deus e Amor, congregava aqui na rua Ponte Razão nessa Deus e Amor. Ele falou: ó, eu vejo um caixão na testa da irmã e o Senhor me mostra quem é, seu pai, o Senhor vai recolher. E também o Senhor foi trabalhando para ouvir, né? Não quis nada com nada, o Senhor recolheu como o Senhor tinha me avisado antes. E ali o Senhor começou a fazer a limpeza na minha casa. E
na minha casa começou, irmãos, com esse irmão da Deus e Amor evangelizando a gente, fez culto na nossa casa, minha casa, ele falou, vai ser uma igreja, e meu marido era traficante, ponto de pregação, é ali onde não tem nada, onde Deus, ele faz tudo, ele muda a história, a situação da nossa vida, e hoje, com a honra e glória do Senhor, vai fazer para 20 anos que eu estou na presença de Deus, nunca me desviei, nem quero, porque eu já vi o caminho de quem desvia, o que acontece, se não vem pelo amor, vem pela dor, que não está escrito, mas é bíblica. Se você não vir para os caminhos do Senhor, você é na mão do inimigo, ele te arrebenta, ele te quebra. E eu não quero passar o mal lá no mundo, a gente tem as nossas lutas, nossas aflições, mas a Bíblia fala que a vitória com Jesus, ela é certa. E ali, irmãos, vai fazer para 20 anos que eu estou na presença do Senhor, se cumpriu no começo, quando o irmão falou, sua casa vai ser uma igreja, eu fui convidada, meu marido era traficante, e ali eu tive um convite para visitar uma igreja. Olha como que Deus faz, esse irmão da Deus e Amor, no último dia de campanha, ele falou, vou trazer um pastor aqui, no último dia, para a gente, finalizar essa campanha, e ele trouxe, e hoje eu congrego nessa igreja. Eu fui sem saber que era esse pastor que tinha ido lá na minha casa, fui sem saber que era a igreja, que ele era pastor. Minha amiga lá na minha rua, a gente era do samba, a gente bebia vinho e a gente era da bagunça, e aí o Senhor, ele tem a maneira de trabalhar. E aí essa menina me convidou, e quando eu fui, ela falou, vamos lá na minha igreja. Ela não me apresentou título, rótulo, ela não me apresentou nomes, ela me apresentou o Espírito Santo. Ela falou, lá Deus derrama, Deus opera, as pessoas falam com você através do Espírito Santo. O que ninguém conhece da sua vida foi o Espírito Santo. Porque hoje, irmão, você vê que não é púlpito, não é título, não é rótulo que muda a vida da pessoa que vive. A Bíblia fala, é melhor obedecer do que a gente sacrificar. Então não é por título, porque tem muita gente que tem cargo. Eu nunca fui levantada a nada, mas eu estou sentada aprendendo e reconhecendo o que é certo e o que é errado, e vendo que Deus trabalha com o certo e como que Deus trabalha com o errado. E aí, irmãos, na presença do Senhor, vai fazer para 20 anos, e aí o Senhor operou grandiosamente. Eu fui visitar, fiquei uns 6 meses nessa igreja, não conhecia, verdadeiramente Jesus, era católica, tinha ido em algumas igrejas, mas nunca me firmei. E ali o Senhor preparou pra gente, onde eu estou até hoje, sem pular de galho em galho, porque tem pessoa que não sabe por que não recebeu a vitória, mas é porque passou o processo aqui e foi pular para lá, e Deus não está mandando. E ali, e tudo é pra gente aprender, tudo que acontece aqui vai falar do sacerdote, porque Ana, quando ela se colocou de pé, ela fez o que? Ela foi orar, ele teve ela como o quê? Louca, embriagada, mas ela estava buscando aquele que podia mudar a história da vida dela. Então eles não vão acreditar, eles não vão confiar, então o Senhor me deixa sentadinha aprendendo para ver o que é certo e o que é errado, e qual que é a minha escolha. E ali o Senhor veio trabalhando. Ali a minha casa, aconteceu uma situação na igreja, que fecharam ali para uma ovelha, a ovelha estava precisando, e aí não queriam ajudar, porque quando tem um ministério tem que falar com o de trás não queria ajudar, e eles falaram, a Bíblia não fala isso, tem que ajudar os necessitados. Então estão se desmembrando. Mas esse desmembrar, Deus estava no negócio, porque Deus tinha usado o irmão, meu marido era traficante, meu marido tirou 14 anos de cadeia, o Senhor já tinha usado o irmão da Deus do Amor, e ele falou, sua casa vai ser igreja. Quando saíram da Rua dos Buenos e foram para minha casa, todos os dias de culto de igreja. Então Deus foi trabalhando na minha vida, meu filho descia para o culto, todos eles são conhecedores, e ali o Senhor vai nos levando, indo para monte, buscando, e o Senhor vai ali transformando a nossa história. Só que, irmãos, não é do dia para a noite, Teve o vale, teve o deserto, e ali a gente passando situações que a gente não teve ajuda nem de A, nem de B, nem de título, nem de rótulo, de ninguém, porque Deus ia mostrando pra gente quem é e quem não é, porque a Bíblia vai falar que quando Jesus ele chegou na casa de Jairo, que a filha dele estava doente, ele falou, sai todo mundo, porque só vai ficar os que o Senhor escolheu, não é todo mundo que vai participar da bênção, tem aqueles que o Senhor tem preparado. E hoje, para resumir,
porque é muita coisa da história da vida, né? Porque de lá pra cá o Senhor fez grandes coisas. E assim, a gente buscando, o Senhor confirmando, o Senhor operando. Meu marido saiu da cadeia e o meu marido hoje desceu as águas. Hoje meu marido vai para a casa do Senhor. Os meus filhos são conhecedores, todos eles estão afastados, né? Mas é um trabalhar de Deus. Eu não coloco a mão de Deus, Ele não está mandando. Tem que deixar na mão de Deus, porque se a gente pôr a mão de Deus, Ele não trabalha. E ali, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, depois de tantos processos, de tanta luta, de tanta prova, mas eu não desisti. Há 20 anos congregando no mesmo lugar, não saí por causa de A, de B, de fulano, de ciclano, que a gente tem luta, não é só no trabalho, não é só na família, não é só dentro de casa, dentro da igreja tem prova também. Tem luta também, tem afronta também, tem microfone que joga para você também. E aí, para trazer para os irmãos, o meu marido saiu da cadeia e estava 5 meses sem trabalhar. E aí, de cima do púlpito, no altar, pegaram o microfone e falaram: sabe por que você está aí desempregado há 5 meses? Ele saiu em dezembro, era em maio. Deus nunca vai deixar esquecer, porque isso é um testemunho para me contar dentro da palavra, porque quem faz a nossa vida não é título, não é rótulo, é o Senhor, é o Espírito Santo. Ele toca lá no grande e abençoa a sua vida, é Ele que transforma. E ali pegaram o microfone e falaram assim: sabe por que você está aí 5 meses desempregado? Cadê você todos os dias dentro da casa do Senhor? Só que tem pessoa que está todos os dias dentro da casa do Senhor, mas não obedece. Ele sacrifica, mas ele não obedece. Pode abrir e fechar, mas a Bíblia vai falar: se você não obedecer, não adianta sacrificar, porque Deus conhece quem é quem. E ali eu falei para o meu marido, nós fomos embora, meu marido bem calmo, né? Ele não comenta, e eu falei para ele, essa afronta, Jesus está no negócio, vamos fazer uma campanha de porta aberta, vamos começar amanhã, isso foi numa quarta-feira, começamos numa quinta-feira, no outro dia eu falei: vamos fazer seguido essa campanha de porta aberta, porque essa afronta que veio de cima não veio à toa, isso é pra gente se colocar de pé, de joelho, buscar o que pode, porque Ele vai transformar. Fizemos a campanha, começamos na quinta, na quarta-feira, com 6 dias, ele estava dentro de uma multinacional, onde o Senhor colocou ele. Vale combustível de R$1.000, ticket de 1.196, quase 1.200, falta R$4 para 1.200. O Senhor preparou. Carteirinha do Sesc. Ele fica nos hotéis, depois no final do culto eu vou abrir para as irmãs ver. Ele fica no hotel, irmãos, que Deus prepara, porque ele trabalha com entrega. Por que multinacional? Porque trabalha entregando um medicamento para quem faz hemodiálise, essas coisas não pode faltar, não pode deixar de ter dentro do hospital, porque é um tratamento para a pessoa. Então trabalha com vida nos hospitais. E ali ele vai para Rio de Janeiro, coloca ele no hotel com sauna, piscina, toma aquele café da manhã que as irmãs já sabem. Então isso é a transformação de vida que o Senhor trouxe para a nossa vida. E ali, quando eu orei, porque a Bíblia fala assim, que a gente recebe mal porque é a gente mesmo que pede qualquer coisa. E se o Senhor é o Criador do céu, da terra, Ele que fez tudo, por que a gente vai pedir uma coisa tão minúscula, sabendo que Ele que cria? A Bíblia fala que a palavra dele, se Ele fala haja, Ele traz o que não existe a existir, a existência. E ali eu falei: Senhor, eu quero quando meu marido chegar em casa desse presídio, que ele ficou 5 anos da última vez, sem dever nada, tá, irmãos? Porque o Senhor sabe trabalhar. O Senhor sabe trabalhar. Ele já tinha tirado 10 anos de cadeia. O Senhor sabe se ele ia se firmar mesmo, verdadeiramente, dentro da casa do Senhor, buscando ao Senhor, não querendo a vida errada. Porque quando ele saiu, Deus provou primeiro. Deus permite vir os pratos para ver se a gente vai querer pegar. Então, o que aconteceu? Ali o Senhor provou a vida dele. Aí a gente foi numa igreja, o pastor falou assim: irmão, Deus te trouxe aqui, manda falar, vai te levar do outro lado para você fazer a obra. E levou. Pegou 5 anos de cadeia sem dever nada, mas a Bíblia vai falar, se a gente ler Paulo e Silas, quando eles foram naquela cidade, libertar aquela mulher do espírito do engano, que aqueles senhores ganhavam lucro com a vida dela, colocaram ele aonde? Dentro da cadeia, sem dever nada. Verdade. Então, se a gente for ler a Bíblia, tem várias pessoas que foram presas, Jeremias,
Tem pessoas que foram, por quê? Porque pregaram a verdade, falou a verdade. Então a verdade, ela dói. Se você falar a verdade, porque as pessoas hoje, muito joga para baixo e pouco traz o que precisa corrigir aqui para cima. Então a pessoa só joga, achando que só aqui embaixo está errado, mas aqui embaixo tem mais certo do que em cima, irmãos. Você entendeu? Porque tem visão, você entendeu? E ali o Senhor levou, ficou 5 anos. Quando saiu, teve essa afronta, a gente desceu um joelho. E antes dele chegar, eu falei assim: Senhor, abre uma porta que tenha convênio médico, Senhor, que tenha ticket. Porque é pedindo, irmãos, que o Senhor vai derramar conforme a gente ora, conforme a gente busca. Se você falar, irmão, Senhor Jesus, eu quero uma porta onde tem uma cesta básica, você vai ganhar uma caixinha de cesta básica. Foi o que você pediu? Então você vai receber aquilo que você pediu. Eu falei: Senhor, prepara o ticket. Prepara, Senhor, para ele ganhar bem. Ainda não é tudo isso, né, irmãos? A gente tem que começar do baixo. Mas, se eu vou contar aqui para as irmãs 2 benefícios que também o Senhor nos concedeu. Se for colocar todos, irmão, é mais de R$8.000 diante do Espírito Santo. Aonde a gente tem essas condições para bancar, para ter, a gente não tem. E esse vale ticket que ele tem do auxílio da gasolina, ele arrumou o carro esses dias com auxílio, porque passa na elétrica, passa para comprar pneu, passa para pôr combustível, passa para comprar peça do carro. Se você quiser acumular, fica lá. Se você quiser a entrada de um carro, quem que faz isso, irmãos? É Deus, porque empresa nenhuma beneficia funcionário. Quem beneficia a gente é Jesus. E ali, irmãos, o que eu tinha pedido para o Senhor me deu até o que eu não pedi. Eu falei: Senhor, prepara convênio médico, porque eu já passei pelo SUS, eu quebrei a minha perna, eu sei o que eu passei lá, eu sei como que elas tratam a gente dentro do público. Agora vai lá num particular para você ver se é o mesmo tratamento. Não é, irmãos, essa é a realidade, não é. E eu falei: Senhor, prepara, Senhor, fora demora, te deixa 2 horas de banco, faz um descaso. Convênio médico, quando você chega lá, você já é atendida. Tem muita diferença. Ali eu pedi para o Senhor: Senhor, prepara o convênio médico. O Senhor preparou o convênio médico da Bradesco Saúde Top, quarto individual. Falei: não estou querendo ficar doente não, mas o Senhor sabe das nossas necessidades, porque a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar da nossa saúde. É verdade. Porque não adianta a gente querer dobrar o joelho: Senhor, cuida, Senhor, mas a gente não faz a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. E ali eu pedi para o Senhor preparou. Hoje nós temos um convênio médico que, se você, irmãos, for pagar, porque o plano de saúde depende do que você vai contratar, que é o valor. Tanto tem o mais barato como tem o mais caro. O Senhor preparou o melhor pra gente, que é quarto individual. O médico pediu pra mim o exame da perna, tomografia. Tomografia é caríssimo. Quem tá dentro daquele tubo que pega seu corpo todo, qualquer coisinha que tem lá, é caríssimo. Nem todo convênio cobre. Esse convênio cobre. Ontem eu fui fazer o exame da minha perna, do acidente que eu tinha tido, pois cobriu. A minha filha precisou tomar soro, que deu diarreia. Eu levei minha filha aqui na Independência, porque vários aceitam. Colocaram ela num quarto com televisão, trouxeram um lanchinho, cama pra me deitar, só para acabar um soro, que não fica nem acho que 20 minutos aquele soro. O tratamento é diferente, mas isso foi o quê? Oração, buscando, pedindo o melhor para o Senhor. E o Senhor, Ele entrega pra gente quando Ele conhece. E ali eu não tinha pedido para o Senhor, mas eu recebi um testemunho. E ali na igreja foi pregar um rapaz, ele falou assim: irmãos, Deus ele preparou para me arrumar meus dentes. Eu coloquei implante na minha boca, arrumei todos os meus dentes. Eu falei, dentro de mim, eu falei: Jesus, eu estou precisando. Isso no meu comecinho de conversão. Hoje, nessa empresa da multinacional, o Senhor entregou o plano odontológico, porque saúde é um, odontológico é outro. Coloquei porcelana em cima e embaixo, R$50 mil. Aonde que eu ia ter esse dinheiro para colocar, irmãs? Aonde que eu ia ter dinheiro para fazer esse tratamento? Dentes bons, eles furaram e fizeram canal, matou a raiz, não estraga mais, colocou, revestiu tudo de porcelana. Aonde que eu ia ter condições de R$50 mil lá no Tatuapé? Porque aqui na Ponte Rasa é o valor. Se a gente for na Penha é outro valor. Se a gente for e você vai indo, é caríssimo o dente para mexer. Então o Senhor, Ele preparou, irmão, mas tudo isso, como Ana fez, em oração, perseverando,
buscando e esperando o tempo sem pular as etapas, né? Porque Sara quis dar um jeitinho, trazer Agar, né? Aí trouxe um problema, depois quis jogar o problema pra fora, porque não aguenta. Então, que a gente venha ficar com essa palavra, eu não sou pregadora não, mas eu sei falar que Jesus, ele tem feito e continuará fazendo, né? Que é muita coisa e ele tem tempo. E eu quero agradecer nessa tarde aqui a minha rica oportunidade de fazer com essa palavra e com o testemunho, porque foi de testemunhos que eu também recebi a minha bênção. Eu agradeço a oportunidade.